visitar de uma forma poderosa, fale com cada um de nós, me usa, Senhor, como instrumento teu nessa noite, Senhor, como dispenseiro da tua graça, Senhor, que venha o teu poder e que nós possamos receber o teu alimento nessa noite, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, amém? Queridos, o tema da palavra de hoje é a casa do pão. E não é a casa do Gabriel nem da Ana. Eu não sei se eles estão vendo aí. Não é a casa do Gabriel não, porque a casa deles tem muito pão, né? Gente, um pão é mais gostoso que o outro. Aí eu fazendo a propaganda aí, né? Mas o Gabriel não quer vender, né? Ai, Jesus, mas o tema da palavra de hoje é isso, gente, a casa do pão. Pão simboliza o que na Bíblia, gente? Pão simboliza alimento, não é isso? Jesus, quando ele ensinou a gente a orar lá no Pai Nosso, como é que é a parte do pão? Dai-nos o pão de cada dia, o pão de cada dia dai-nos hoje, né? Depende da versão. Mas espera aí, então quer dizer que você só come pão? Jesus considerou que a tua vida vai ser regada só de pão, né? Senhor, dai-nos o pão de cada dia. Então, a gente consegue entender que quando Jesus nos ensina a orar, dai-nos o pão de cada dia, o que ele está falando para você pedir a Deus? Para que Deus supra as suas, o quê? Necessidades de cada dia. Porque todo dia, eu e você, o que nós temos? Todo dia nós temos necessidade. E tem gente que fala assim, eu não peço não, eu só agradeço. Já viu aquela falsa humildade? Eu sou muito humilde, né? Então eu só tenho a agradecer. Aí a pessoa fala, porque Deus já faz tanto na minha vida, que eu só tenho a agradecer. Então eu não peço nada, eu só agradeço. Alguém já escutou isso? Queridos, mas Jesus fala para você o seguinte, Jesus fala assim, pede. Você tem uma necessidade? Você tem um problema? Como é que está a tua família? Jesus fala assim, o pão de cada dia, a minha necessidade de hoje, Senhor, me dá. Agora, eu fiz essa introdução falando do pão, que Jesus se refere como pão, e ele fala, pode pedir, né? Para a gente entrar num outro contexto. Porque um problema que Deus colocou no meu coração para eu ministrar na sua vida e na minha vida hoje é o seguinte: cuidado para o pão de cada dia, que é o pão material que você precisa para viver, não sufoque o pão espiritual, a sua vida com Deus. Porque às vezes, querido, a gente pede tanto pão de cada dia, que a gente só se preocupa com o pão de cada dia. Vocês entenderam ou não? Porque Jesus falou que é necessário o pão de cada dia, nós temos que ter, é importante, as nossas necessidades precisam ser supridas, e Ele nos ensinou a pedir. Só que quando nós pedimos e vivemos aquilo que nós pedimos o tempo todo, a gente pode ser sufocado pelo pão de cada dia, e viver em prol disso, e a vida é muito mais do que isso. Então você vai falar, então para que Jesus falou para pedir isso? Querido, a gente tem que entender que existe um sentido nas coisas na Bíblia. Você não pode pegar um texto e fazer daquilo ali a resposta para tudo. A gente precisa que um texto na Bíblia entre em concordância com todos os textos da Bíblia. Amém, gente? E olha só, o mesmo Jesus, olha só, estou falando do mesmo Jesus. O mesmo Jesus que chegou assim e falou assim, Senhor, ore assim, o pão de cada dia dai-nos hoje. Jesus ensinou a gente a orar assim, não ensinou a gente? Amém? Mas Ele também ensinou, quando Ele estava lá lutando com o diabo no deserto, Ele olhou para a cara do diabo, quando o diabo falou, transforma essa pedra em pão, qual foi a resposta dele para o diabo? Nem só de pão viverá o homem. Então, olha a revelação que Deus está nos dando nessa noite. Então você também precisa de outra coisa para viver. Amém, gente? Não é só das suas necessidades diárias, não. Tem uma outra coisa que você precisa para viver. E aí eu começo a informar você. Sabe o que é isso? Sabe o que você precisa para viver? Você não precisa só do pão de cada dia, que é o pão das suas necessidades. Você precisa do pão que desceu do céu. Você precisa do pão da vida. Ele também te sustenta.
Ele também faz parte da tua vida para que você viva e viva bem, senão você vai viver incompleto, senão vai faltar alguma coisa dentro de você. O problema é que, gente, a prosperidade é um grande problema. Eu estou lendo um livro fantástico, não sei se você já leu, Os Caçadores de Deus, fantástico, lindo esse livro, né? Eu acho que o bispo Leonardo até, na coisa que ele está fazendo no seminário, ele indicou para que lesse esse livro é fantástico. E é engraçado que ele conta, né, o pastor, ele conta um testemunho de que eles tinham contato com uma igreja na Etiópia, não sei se vocês viram essa parte, e lá, querido, o povo passa fome, o pão de cada dia é uma luta. E aí, na conversa desse pastor da Etiópia, com um pastor lá americano, com muita prosperidade, com a igreja muito rica, aí o pastor americano falou para o pastor da Etiópia assim: olha, eu estou orando muito por você, pela sua pobreza. Querido, para que ele foi falar isso? Aquele ditado popular, né? Como é que é? Fala o que quer, ouve o que não quer, né? Mas nesse caso ele ouviu algo que foi bênção para a vida dele. Quando ele falou assim: olha, eu estou orando pela tua pobreza, sabe o que ele ouviu de volta? E eu estou orando pela sua prosperidade, porque a minha pobreza tem me deixado de joelho e fervoroso com Deus. Agora a sua prosperidade tem esfriado a tua igreja. Cuidado com o pão de cada dia, porque ele pode sufocar a sua necessidade de Deus. Porque quando você acorda e você só tem na sua cabeça que você precisa enriquecer, que você precisa vencer o teu problema, o seu filho, a situação, a casa, o ônibus, o carro, querido, isso não é pecado. Jesus te ensinou a orar sim, mas ele também disse: nem só de pão, então nós precisamos ser alimentados por outra coisa. E na Bíblia, querido, as pessoas, a Bíblia fala que uma multidão seguia Jesus, amém, gente? Não é isso que está escrito na Bíblia? Onde Jesus ia tinha multidão, mas você sabia que aquela multidão que seguia Jesus, a grande parte daquela multidão não estava atrás de salvação? Você sabia disso? A maioria da multidão não estava atrás da salvação da sua alma, não estava atrás do Messias. Eles estavam atrás, sabe de quê? Do pão de cada dia. Eles tinham uma doença, eles queriam ser curados. Eles estavam com fome, eles estavam precisando que Jesus fizesse um milagre ali para eles se alimentarem. Essa era o foco daquela multidão. E Jesus tinha acabado de multiplicar os pães e os peixes, atravessou o mar, se eu não me engano, o mar da Galileia, foi para o outro lado, a multidão deu um jeito de encontrar ele. Jesus, como conhece o coração do homem, quando Jesus viu a multidão chegando, Jesus falou assim: eu sei o que vocês estão procurando, eu sei o que vocês querem. E aí Jesus fez esse texto, que nós vamos ler agora. Jesus comunicou com o povo dessa forma, vamos ler? Abre aí, João, capítulo 6, versículo 27, até o 29. Olha lá, o povo estava procurando Jesus, por causa da multiplicação dos pães e dos peixes, e Jesus respondeu assim para o povo, olha só: não trabalhem pela comida que se estraga, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem lhes dará. Deus, o Pai, nele colocou o seu selo de aprovação. Então lhe perguntaram: o que precisamos fazer para realizar as obras que Deus requer? E Jesus respondeu: a obra de Deus é esta, crer naquele que ele enviou. Amém? Pula lá para o 33, para a gente correr um pouquinho, que ainda tem bastante texto para ler. E o 33 continua assim: pois o pão de Deus, olha só, pois o pão de Deus é aquele que desceu do céu e dá vida ao mundo. E disseram eles: Senhor, dai-nos sempre desse pão. Então Jesus declarou: eu sou o que, gente? O pão da vida. Aquele que vem a mim nunca mais terá fome, e aquele que crê em mim nunca mais terá sede. Amém, gente?
Glória a Deus por essa palavra, né? Jesus, ele representa o pão da vida. E nós precisamos nos alimentar desse pão, para que a gente esteja vivo espiritualmente. E se você se alimentar desse pão, e se manter vivo espiritualmente, meu irmão, deixa eu te dar uma palavra em nome de Jesus, você não vai ter falta de nada naturalmente. Se você colocar como prioridade máxima na sua vida, se alimentar desse pão que desceu do céu, o outro pão, que é o pão das suas necessidades, serão supridos, porque Deus não deve nada para ninguém, e Ele nos ama. E se você buscar Ele, a sua justiça, o que a Bíblia diz? Todas as coisas serão. O que é acrescentado? O que é prioridade na sua vida? Sabe qual é o problema, gente? Às vezes, a gente está no ambiente, na casa do pão. Às vezes a gente vive num país que tem pão, que tem onde encontrar esse pão da vida. Mas às vezes o nosso coração duro e o nosso olhar só para as nossas necessidades faz com que a gente não se alimente de pão na casa do pão. Que loucura isso, né? Como assim? Você lembra que Jesus passava e tinha gente que chamava ele de Beuzebu, falava que ele fazia milagres por Beuzebu? Lembra disso ou não? Agora, tinha momentos que as pessoas olhavam para ele e falavam assim: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. As pessoas estavam no mesmo ambiente do pão da vida, mas nem todos comiam do pão da vida. Isso é um grande problema, porque a fome existe dentro de nós, e quando nós não se alimentamos do pão da vida, sabe o que é que o nosso coração tenta? Porque é uma necessidade intrínseca ao ser humano, a gente procura qualquer porcaria para se alimentar, porque a gente precisa suprir aquela necessidade. Aí vem o dinheiro, aí vem a droga, aí vem o sexo, aí vem a prostituição, aí vem trabalho, aí vem o amor excessivo, a paixão excessiva por alguém, aí vem algo para tentar substituir o pão da vida. Só que tudo isso, querido, é ilusão. Tem algo dentro de nós que só o pão da vida vai suprir. Agora, triste é o povo que vive na casa do pão, que vive num ambiente onde tem pão para comer, mas não se alimenta, porque não consegue ter sensibilidade para perceber que você está na casa do pão. Olha esse exemplo na Bíblia, vamos ler mais um texto, uma história fantástica. Vou ler só umas partezinhas dela, porque eu já gastei muito tempo, né? Então vamos lá. Ruth, abra aí. Será que você vai achar Ruth na sua Bíblia? Eu duvido, hein, gente? Ai, meu Deus, está lá no Velho Testamento, hein? Vai lá, procura lá, dá um jeito aí. Misericórdia, né? Olha lá, ó. E olha lá, a Tainara foi a primeira a achar. Glória a Deus, essa aí é crente mesmo, glória a Deus. Está entre Gênesis e Apocalipse, estão dando a dica aí, hein? Isso aí, agora ficou fácil. Ruth, capítulo 1, versículo 1. Se você não achou, não tem problema não, ó, pode acompanhar aqui, né? Olha essa história, gente. Na época dos juízes, houve o quê? Fome na terra. Um homem da onde, gente? Qual é o nome do lugar? Belém, de Judá, com a mulher e 2 filhos, foi viver algum tempo nas terras de Moabe. O homem chamava Elimeleque. Aí, ó, que nome maneiro para você botar no seu filho. O meu já está escolhido, é Caleb, mas o seu pode ser Elimeleque. Aí, ó, que legal, né? O homem se chamava Elimeleque, a sua mulher se chamava Noemi, e os seus filhos Malom e Quilion eram efrateus de Belém de Judá. E chegaram a Moabe e ficaram lá. Morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ela ficou sozinha com seus 2 filhos. E eles se casaram com mulheres moabitas. Uma chamava Orfa e outra Ruth. Depois de terem morado lá por quase 10 anos, morreram também Malom e Quilion. E Noemi ficou sozinha, sem os 2 filhos e o seu marido. Quando Noemi soube em Moabe que o Senhor viera em auxílio do seu povo, dando-lhe alimento,
decidiu voltar com as suas 2 noras para a sua terra. Amém, gente? Pode parar por aí. Gente, olha o que aconteceu com a família de quem? Noemi. Elimeleque e Noemi. Olha o que aconteceu com essa família. Eles passaram por um tempo de necessidade, de provação, não tinha pão. Você sabe o que quer dizer Belém? Alguém sabe o que quer dizer a palavra Belém? Hein, gente? Aonde que Jesus nasceu? Jesus nasceu onde, gente? Em Belém, né? Pensei que alguém ia falar Nazaré, eu ia atacar o microfone, hein? Jesus nasceu em Belém, não foi? É porque vocês estão de máscara, né? Aí eu não vejo a boca de vocês, às vezes vocês falam, eu não escuto, né? Amaral falou Belém, né? Alô, só que ninguém viu. Então assim, Jesus nasceu em Belém. Jesus é o pão da vida. Olha lá, ele está ligado. Jesus é o pão da vida. E a palavra Belém quer dizer casa do pão. Interessante, né? Não é interessante isso? E a família de Noemi morava em Belém. Só que eles passaram um período de crise, de privação. E sabe o que eles fizeram? Eles foram orar, eles subiram um monte quinta-feira, eles falaram: Senhor, tem misericórdia do povo que está pecando. Foi isso que eles fizeram? Eles foram para onde? Foram para Moabe. Passaram por uma crise na igreja e foram para Moabe. Por quê? Porque o Moabe tinha uma propaganda boa, entendeu? Tinha um outdoor lá em Moabe. Não tem pão em Belém não? Eu posso te dar algo aqui que vai substituir esse pão. Vem para cá. É assim, querido, que a tua fraqueza faz com você, quando você passa por uma crise dentro da igreja. Sempre vai ter uma propaganda maravilhosa em Moabe, mas a Bíblia diz que há caminhos que ao homem parece até bom, mas o final são caminhos de morte. E sabe o que aconteceu? Eles não conseguiram achar pão na casa do pão e foram para Moabe. O que aconteceu em Moabe? Aquela terra promissora, que eles iam suprir todas as necessidades deles. Sabe o que aconteceu? Morreu um, passou mais um tempo, para ver se ia ter o arrependimento. Não teve. Então morreu 2 e depois morreu 3. Aí lá de fora, com a vida destruída, essa família olhou, escutou um murmúrio, escutou uma voz, porque a notícia chega rápido, né? E aí eles escutaram: olha, tem pão na casa do pão. Tem pão lá em Belém. Belém está próspera. E aí, Noemi e eu estou aqui em Moabe, iludida e destruída, com a minha família acabada. Eu tenho uma coisa para falar para vocês: volta para a casa do pão. Não saia da casa do pão, independente da crise, porque lá é a casa do pão. É ali que vai ter o teu suprimento. Não caia na ilusão de Moabe, em nome de Jesus. Não troque o teu sustento espiritual pelas ofertas que aparecem por aí. E eles foram iludidos, saíram da casa do pão e veio uma desgraça sobre aquela família. Fala comigo: misericórdia, mas misericórdia. Só que nessa história, e é isso que eu acho lindo, gente, no Evangelho. O Evangelho é a coisa mais linda. Nessa história tem algo tão fantástico, que não interessa se você está em Moabe, destruído, acabado. Se você se levantar e falar assim: meu Deus, eu caí em si, que besteira que eu fiz na minha vida, eu vou voltar para a casa do pão. Deus está sempre pronto para te receber e mudar a tua história. Mas a gente precisa cair em si, entendeu? Precisa se tocar, precisa se ligar, entendeu? E aí Noemi falou: meu Deus do céu, o que eu vim fazer nesse lugar? O que eu fui fazer passeando em Moabe? Minha família destruída, eu não tenho mais o que fazer, eu vou voltar. E aí Noemi decidiu voltar para Belém, para a casa do pão.
E a Bíblia diz que as duas noras foram voltar com elas, porque estavam se condoendo com Noemi, mas uma delas não era choro de arrependimento, não era um choro de momento, né? Aquela coisa, dá aquela choradinha, no dia seguinte está com a mesma vida. Mas Ruth não. Ruth falou assim com Noemi: olha, Noemi, eu quero ir contigo, eu vou para essa casa do pão aí. Não, minha filha, pode ficar, fica com a tua família. Não, aonde você estiver eu estarei, onde você pousar eu pousarei, o seu povo será o meu povo, e o teu Deus será o meu Deus. Rapaz, mas Ruth se converteu de um jeito ali, e falou: estou contigo e não abro. Acabou que no final da história, só voltaram duas para a casa do pão. E querido, será que foi fácil para Ruth tomar uma decisão de seguir Noemi? Nossa, foi uma decisão muito difícil. Foi uma decisão difícil para Noemi também, porque voltar para a terra dela com uma mão na frente e outra atrás, humilde, é fácil? Quem está acostumado a ter nariz em pé, é fácil se humilhar e voltar com humildade, pedindo perdão? Não é fácil para ninguém. Mas se você tiver que tomar uma atitude dessa, deixa eu te falar uma coisa, Deus vai te honrar. Deus vai te honrar, porque Deus sempre honra quem se humilha. Um coração quebrantado Deus não rejeita, entendeu? E Noemi se humilhou, ela entendeu o erro dela, de ter saído com a família dela. E quando ela voltou, as pessoas: Noemi, você voltou. Ela: não me chame mais de Noemi, me chame de Mara. Por que Mara? Mara quer dizer amargurada, entendeu? Ela não voltou com o nariz em pé, ela voltou humilhada, ela voltou quebrantada. Assim: Senhor, eu sou amargurada, eu não tenho nada, olha, se pelo menos me recebe aí, mas ela voltou humilde. Aí sabe o que aconteceu? Olha o que aconteceu, vamos ler o que aconteceu, o que Deus fez na vida dessas mulheres. Vou ler só um textozinho, para a gente demorar, está lá pula para o capítulo 2, né, para o versículo 11 e 12, por favor. Botou? Foi. Diz assim: gente, olha só, para você entender o contexto, né, senão vai ficar um texto muito solto. Quando elas chegaram lá, Ruth, obviamente, Noemi já uma senhora, e Ruth uma moça mais nova. E Ruth foi arrumar um lugar para ela colher espigas, colher alimentos, para poder levar, para elas se alimentarem. Quem ela encontrou? Um homem de Deus, parente, a mulherada aí, né? Amém. Isso aí, recebe a bênção. Aí ele encontrou o Boaz, um homem de Deus. Você sempre vai encontrar um homem e uma mulher de Deus na terra do teu propósito. E ela estava vivendo o propósito dela, e as necessidades dela foram supridas, gente. E ela encontrou esse homem de Deus, Boaz. O que Boaz falou para ela? Vamos ver? Versículo 11. Boaz respondeu: contaram-me tudo o que você tem feito pela sua sogra, depois que você perdeu o marido, como deixou seu pai, a sua mãe e a sua terra natal, para viver com um povo que pouco conhecia. O Senhor lhe retribua o que você tem feito. Amém, gente? Que você seja ricamente recompensada pelo Senhor, o Deus de Israel, sobre cujas asas você veio buscar refúgio. Você pode dar um aplauso a Jesus agora? Glória a Deus, amém, gente? Deixa eu te falar uma coisa, você veio buscar refúgio aqui? Você veio buscar refúgio na casa do pão? Então receba essa mesma palavra que Boaz liberou para Noemi, que você seja ricamente recompensado, não por homens, mas pelo Senhor, o Deus de Israel, em cujas asas você veio buscar refúgio. A nossa recompensa, querido, vem de Deus, amém? Não vem dos homens. Foi muito difícil para Ruth tomar essa decisão, sair da terra dela, se humilhar, deixar tudo para trás e servir ao Deus de Israel, um Deus que ela não conhecia,
Mas ela tomou essa decisão. Ela não nasceu no berço evangélico, ela nasceu no lixo, ela nasceu, como a maioria de nós, ela nasceu num ambiente hostil, numa família que não ensinou as leis espirituais para ela, pelo contrário, ensinou idolatria, culto, a prostituição no meio do culto. Ela aprendeu a adorar os deuses moabitas. Mas ela, quando teve uma oportunidade, ela se entregou completamente. E aí, querido, a palavra de Deus diz, através de Boaz, olha, o Deus que você veio buscar refúgio, Ele vai te recompensar. Amém, queridos? Então deixa eu falar uma coisa para vocês, em nome de Jesus. Queridos, nós estamos passando um período de crise. Talvez nós estamos passando naquele período onde Elimeleque decidiu sair, decidiu abandonar o barco. Olha, não saia da casa do pão, porque todo deserto tem dia para começar e dia para acabar. Uma hora vai voltar a ter o pão na casa do pão. E aí, você vai estar lá em Moabe? Não, não vai fazer isso não. Você vai permanecer dentro de Belém. Amém, gente? Agora, então decida se alimentar como você nunca se alimentou antes. Você precisa se alimentar. Sabe por que às vezes você entra num estado de ansiedade enorme? Depressão, angústia, dores, doenças até físicas, psicossomáticas. O problema está no alimento. O problema está o que você deixa entrar dentro de você. Quais são os lixos que têm entrado dentro de você? Isso, querido, é muito forte. Você precisa agora, a partir de hoje, colocar um limite nos lixos que têm entrado dentro de você. Sabe por que eu estou falando isso? Porque nós estamos passando por essa quarentena. Deus está gerando no meu coração, ainda não é hoje não, não vai ser no culto de hoje. Hoje vai ter, mas vai ter só uma gota. Deus está gerando no meu coração que nós vamos ver um grande avivamento, como nunca houve. Pessoas sendo curadas de cegueira, de AIDS, de câncer, levantando da cadeira. E eu estou falando isso aí, está ficando registrado, hein? Eu creio nesse avivamento. Eu creio. Nós precisamos viver isso. Nós estamos perto de viver isso. Mas sabe qual é o problema? A gente se alimenta de muito lixo. E a gente nunca deixa esse momento chegar. Nós não deixamos isso. Quem não deixa acontecer é a gente. Deus está doido para fazer isso. Eu não deixo. E eu estou falando conosco. Estou falando com vocês. Por isso que não tem, querido, as obras lá que aconteceu lá na igreja primitiva, porque a gente se alimenta de lixo. E eu vou ser muito sincero com vocês. E sabe qual é o problema da igreja hoje? Quando Deus vem e derrama uma gota, a gente fica satisfeito. Jesus, não deixa a gente ficar satisfeito com a gota. Sabe por que você às vezes não é batizado pelo Espírito Santo? Porque quando você recebe uma gota, e você, que presença gostosa e tal, aí você vai e se alimenta de lixo, porque você acha que já está bom, você já recebeu de Deus. Aí, sabe o que acontece? O a mais, não vem. Não vem. A gente só vai ficar... A igreja hoje está acostumada, está acomodada com gotas. A gente coloca um louvor bom, um louvor que mexe com a gente, aí vem uma gotinha do céu. E a gente fica super satisfeito. E aí a gente volta, aí abre o Facebook, abre o Instagram, abre o YouTube, abre essas porcaria toda e fica lá, comendo. Aí a gente fica mal, fica angustiado, fica se sentindo mal. Aí vem no próximo culto, você pega e toma mais uma gotinha que cai do céu. É só isso que vem na igreja. Em todas as igrejas. Todas. Aí você pega aquela gotinha e você acha que você está no oceano. Você não está no oceano, não. Isso é só uma gota. Você quer viver no oceano? Amém?
Você quer que venha um avalanche de unção, porque, gente, você acha que Deus não quer? Você acha que Deus não quer curar a doença? Você acha que Deus não quer trazer a tua prosperidade? Você acha que Deus não quer repreender o mal? Ele é Deus, Ele é seu Pai, Ele te ama e Ele tem poder para isso. Só que nós temos que, a partir de hoje, tomar uma decisão. Chega de lixo na minha vida. Aí nós vamos criar um ambiente que vai ser como uma bola de neve. Um culto vai comer, aí você vai ver que aquilo ali está aumentando. E eu te peço, meu irmão, eu peço a vocês que estão assistindo, que vão acabar vindo aqui na igreja, quando você vê que essa bola está aumentando, e vai começar a aumentar, eu estou te dando essa palavra, porque vai começar a aumentar, tem que aumentar, senão não tem sentido. Olha, quando você perceber que essa bola está começando a crescer, girando e crescendo, não fica satisfeito não fica satisfeito, não vá para casa falando que na tua igreja, não, você fala assim, olha, o próximo culto eu tenho certeza que vai ser melhor, vai ser mais forte, hoje Deus derramou, hoje eu acho que foi uma pequena gota, mas a torneira vai estar um pouquinho mais aberta sábado, porque nós vamos entender essa palavra, e nós vamos criar um ambiente para a glória de Deus descer. Isso vai acontecer aqui nessa igreja. E sabe o que vai acontecer? Querido, se prepara. Deus já deu mais 34 cadeiras para essa igreja, que a gente ainda não conseguiu trazer do Rio, nós vamos trazer. Olha só, quando tem pão na casa do pão, a notícia começa a espalhar. E as pessoas começam a sair de Moabe, e começa a vir. E isso vai acontecer. A gente não vai precisar nem convidar as pessoas para vir na igreja. Nós vamos começar a dar testemunho. A Rosiane vai entrar no trabalho, vai entrar no mercado, e pensa, nossa, que rosto é esse, que sorriso, que coisa. Aí ela fala assim, não, é Jesus. Você quer saber? Vamos lá, a igreja é lá no Santa Amália, número tal, em frente ao posto. Aí a Tainara fala assim, olha, Deus fez na minha vida, vai impactar várias pessoas. Aonde é essa igreja? E aí, meu irmão, as pessoas vão começar a correr e vão começar a chegar. Aí nós vamos ter que colocar um telão ali fora. E as pessoas lá fora vão receber, vão ser curadas, e aí nós vamos continuar transmitindo, e as pessoas que estão em casa vão começar a sentir poder, vão começar a falar em línguas, vão ser curadas em casa, e não vai parar, amém, gente? Fica de pé em nome de Jesus, vamos orar. Vamos pedir, Senhor, em nome de Jesus, Senhor, aumenta esse rio, aumenta esse fogo, Senhor, aumenta o poder, aumenta a unção, Senhor, o porquê, Pai, porque, Senhor, o Senhor agia antes tanto, e hoje, Pai, a igreja está tão fria, Senhor, nós não queremos mais isso, Pai, Senhor, venha com a Tua presença, Senhor, venha com a Tua presença, Senhor, porque as pessoas demoram tanto para ser batizadas no Espírito Santo, Pai, Senhor, eu não aceito mais isso, Senhor, visita o Teu povo, Senhor, derrama fogo, Senhor, que a pessoa que estiver em casa agora, receba poder, receba cura, Senhor, que as pessoas que estão aqui presencialmente, Senhor, que os Teus anjos comecem a passear, comecem a derramar mais, Senhor, comece a queimar agora o Teu coração, que a sua vida agora seja impactada, se há algum demônio que seja agora amarrado, eu amarro agora e repreendo, que bata em retirada da sua vida, oh Deus, Senhor, em nome de Jesus, racha o céu, Senhor, eu não quero, nós oramos, Senhor, chega de céu de bronze sobre essa terra, sobre essa igreja, oh Deus, abre o céu, Senhor, envia o pão, envia o milagre, envia a cura, visita o hospital de Vassouras, visita todos aqueles que estão orando comigo nessa hora, visita, Senhor, quebra as cadeias, quebra as correntes, quebra a resistência que as pessoas têm no seu coração, Senhor, batiza, Pai, batiza no Espírito Santo, batiza, Senhor, batiza, que a sua boca comece a formigar agora, que você comece a falar em língua, que o poder de Deus visite a sua vida, a sua casa nessa hora,
Senhor, todo espírito de depressão, todo espírito de suicídio, todo espírito de briga, todo espírito de morte, todo espírito de doença, Senhor, nós repreendemos agora, Senhor, em nome de Jesus. Seja bem-vindo, Espírito Santo. Senhor, a nossa expectativa, Pai, é que a cada culto, que a cada momento que nós viemos nos reunir, essa é a expectativa, Pai, que nós lançamos a Ti nessa noite, é que a cada culto, a cada encontro, o Senhor derrame mais da Tua glória no nosso meio e nessa igreja, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, amém? Em nome de Jesus. Pode acender. Se você crê, querido, que Deus está preparando um grande avivamento, dê o melhor aplauso ao Senhor aí onde você estiver, amém? Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Deus está aqui nesse lugar, amém, queridos? Não deixa o medo te parar. O teu Deus é muito maior. Amém, gente? Ó, lembrando, queria lembrar vocês que